Oi, gente, no vídeo de hoje eu vim falar um pouco pra vocês sobre alguns preconceitos chatos, umas coisas que estão entranhadas na nossa sociedade e que a gente nem percebe. E eu trouxe uma amiga minha, a Luíse. Oi! Ela é judia e ela veio contar pra vocês um pouco das pequenas coisas que ela passou ou que pessoas que ela conhece passaram que fizeram incômodos, coisas chatas, pra vocês nunca mais cometerem esses erros idiotas. Fui em festa fantasia e eu já vi amigos meus vestidos de judeu em festa fantasia. O kippah, ele tem uma representação religiosa, né? E aí eu acho que é uma questão de, tipo, as pessoas se tocarem que do mesmo jeito que a gente hoje em dia pensa que, gente branca não pode fazer blackface e se pintar de negro numa festa fantasia, ou não pode ir de índio tentando ser alguém, assim, tipo, você tem que ir atrás de outras fantasias, o judeu faz parte também desse grupo que acaba sendo uma apropriação muito errada. Falando em tradição, queria perguntar pra você como é que é a questão da alimentação, assim, o que você acha das pessoas fazendo a piadinha de judeu não come bacon? O mais ortodoxo, ele segue as leis da kashrut, a kasher, que são várias leis, não é só o bacon, não é só o porco, você tem, tipo, não pode misturar carne com leite, não pode comer frutos do mar, uma série de peixes também não pode comer. Uma série de animais, no geral, tem que ter um abate certo, uma preparação certa, e tem gente que não segue nada disso. Eu, pessoalmente, eu não como carne de porco, mas eu como cheeseburger, amo cheeseburger. Dentro das próprias famílias tem uma diferença, assim, na minha casa todo mundo comia tudo, aí meu pai virou vegetariano, mas não por uma questão de religião. E eu comecei a parar de comer porco. Eu tinha 10 anos quando eu parei de comer porco. A gente pediu pra minha mãe pra ela não comer mais porco dentro de casa e não mais trazer mais porco pra dentro de casa. E aí ela parou depois de um tempo. E aí eu só não como porco, mas meu irmão mais novo decidiu que ele ia comer só carne kasher, que é abatida e preparada de um jeito certo, e não ia mais misturar carne com leite. Então, dentro dos 3 irmãos, cada um segue de um jeito diferente, assim. Deu mão de vaca. Esse estereótipo, então todo judeu é rico, todo judeu é mão de vaca, ele já causou muito dano, assim. Muitas das vezes, quando os judeus foram perseguidos durante a história, foi pela relação do judeu com o dinheiro. Então, durante a Inquisição e até mesmo o Holocausto, teve uma partida a partir disso, que os judeus tinham dinheiro, então virou meio que bode expiatório para a crise na Alemanha. O importante é que esses estereótipos eles só geram mal, como qualquer outro estereótipo. A comunidade não é todo mundo que é rico. A minha mãe vai todo mês dar alimentação para judeus que não têm dinheiro para ter o que comer. Eu vi muito na internet gente comparando o Bolsonaro com Hitler. As pessoas precisam entender que a gente ainda sofre muito com isso. Foi um momento muito triste que 6 milhões de judeus morreram. Hoje em dia tem, 18 milhões de judeus no mundo. É muito pouco, se você pensar que 6 milhões morreram em 1940, né? Eu entendo a comparação, sim. O Bolsonaro, não gosto dele, ele é fundamentalista, ele é cheio de preconceitos, ele prega um discurso de ódio, mas meio forte pra gente ver uma comparação dessas. Eles não devem ser comparados, eles devem ser tratados como todos os problemas e discutidos. Quando eu frequentava a igreja, eles condenavam muito a tatuagem, do piercing. Tatuagem é proibido pelo judaísmo, os jovens mais reformistas estão fazendo tatuagens. Na verdade, a minha primeira tatuagem é uma que é uma estrela de Davi. Justamente quis fazer porque eu acho que minha religião é uma coisa que não vai mudar nunca. E a questão LGBT dentro da religião, como que vocês tratam? Porque no cristianismo é muito condenado. Então, primeiro lembrando que tem a questão das linhas, né? Então, os mais ortodoxos, super proibido, nem se fala nisso. Dentro das linhas mais reformistas, os rabinos mors, que são os caras que fazem as leis, que decidem como vão ser as coisas, eles começaram a pensar em jeitos diferentes de aceitar LGBT. Então, se na tradição tá dizendo que o casamento é pra homem e mulher daquele jeito, então vamos fazer outra cerimônia diferente para aceitar que 2 mulheres ou 2 homens se casem. Existe sim um espaço para receber essas pessoas dentro do judaísmo reformista, assim, que é muito legal. Deus fez as pessoas do jeito que elas nasceram. Todo mundo tem espaço e amor é amor. Casamento fora do judaísmo. Tipo, judeu com não judeu. É ainda bastante tabu, assim. Quem torna
os filhos de Deus é a mulher. Então meus filhos vão ser judeus de qualquer jeito. A comunidade é uma comunidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. Então existe sim uma pressão social para casar dentro da comunidade. Vários casos de pessoas que estavam namorando pessoas não judias. Os pais perguntaram e falaram que não gostaram. Ou sempre tem uma comemoração quando a pessoa tá namorando um judeu, assim, tipo... Nossa, mas ele é tão um menino bom judeu, né? Mas nada garante que um menino bom judeu não seja tão bom assim também. Sim. Não é porque é cristão ou porque é judeu que a pessoa é perfeitinha e toda certa. Eu ouvi a vida inteira que eu tinha que casar com um judeu. E aí eu tento me desconstruir ao máximo, entender que os valores não dependem da religião. Tem como você virar judeu? Até as linhas mais ou menos ortodoxas aceitam. Diz que quando alguém se converte é porque era uma alma judia perdida, que foi parar no lugar errado e ela tá voltando pra religião. Existe sim a conversão. Nas linhas mais ortodoxas eles vão pedir muito estudo, muitos anos de estudo. Nas linhas mais reformistas é muito menos. Existe conversão só pra casar, que é uma coisa que eu não acho muito legal. Quer casar, não precisa ser na sinagoga, né? Porque pra casar na sinagoga precisa ser judeu. Eu não consigo entender muito bem. Vocês não acreditam em Jesus, mas acreditam em Cristo? Como que é exatamente isso? O judaísmo só acredita no Primeiro Testamento, que é a Torá pra gente. E ela não chega em Jesus. Pensar nas 3 religiões monoteístas, quando termina o Primeiro Testamento, fala que está esperando Messias. E o cristianismo acredita que Messias foi Jesus. O islamismo acredita que foi Maomé. Messias é um enviado de Deus. Então, tanto Jesus como Maomé são enviados de Deus e pessoas que conseguem falar diretamente com Deus. O judaísmo acredita que Messias ainda não chegou. Você falou que a religião passa pela mulher, né, no judaísmo. Como que a mulher se posiciona? Principalmente hoje, o feminismo que está muito em alta, né? Dentro das diversas linhas existem posições diferentes para a mulher. Na linha mais reformista existem hoje em dia as mulheres rabinas, mulheres que podem subir e ler a Torá, e mulher que usa kippá, tradições que são escritas que podem ser só para homens, porque existem várias leis, várias regras, e algumas delas são para homens e algumas são para mulheres. E para as mulheres ficam as coisas que são mais da casa, e para os homens as coisas mais para fora. Então o rezar fora de casa é mais obrigação dos homens. Mas nas linhas mais reformistas isso tá se igualando. Tem muitos movimentos feministas judaicos. Lá no Muro das Lamentações é tipo 3/4 para homem e 1/4 para mulher. As mulheres não podem ler Torá lá dentro. Quem cuida do Muro das Lamentações é uma entidade ortodoxa. Tem uma discussão toda, tem essas mulheres que chamam as mulheres do Kotel lá. Elas conseguiram algumas vitórias, por exemplo, ter uma área igualitária onde homens e mulheres vão poder se sentar juntos e rezar juntos, que é muito legal, porque tem muita gente que vai fazer, tipo, bat mitzvah, bar mitzvah lá, e se o menino ia fazer bar mitzvah, a mãe dele não via ele fazendo bar mitzvah. O que é um bar mitzvah? O bar mitzvah e o bat mitzvah é a maioridade judaica. O bat mitzvah, eu sempre lembro que bat de batom e bar de barba. Então as meninas com 12 anos e os meninos com 13, porque as meninas são mais maduras. A partir de lá, você tem que rezar, você tem que fazer os seus jejuns. Os feriados judaicos, vocês têm uma diferença dos feriados que não batem. O Brasil não é um estado laico, gente, deixa eu contar isso pra vocês. Tipo, o fato que a gente tem domingo é o dia que ninguém trabalha, ou que, sei lá, Páscoa é feriado, isso prova que o Brasil não é um estado laico. A gente tem vários feriados que a gente precisa, por exemplo, faltar no trabalho. Tem todo um desconforto, tanto desde a escola até o trabalho. Então, e no meu colégio tinha prova de sábado, e o judaísmo é sabatista, então a partir de sexta-feira de noite até sábado, na hora que escurece, as pessoas que seguem o Shabat, que a gente chama, não fazem nada, tipo, não podem pegar carro, não pode fazer prova, não pode ligar a luz. Essa menina, ela tava no meu colégio e ela teve que sair do colégio porque eles não respeitaram e não deram uma opção pra ela fazer a prova em outro dia, por exemplo. Na faculdade também acontece isso. Uma menina me contou uma história que marcaram a prova num feriado judaico e, por lei, a escola tem que dar a opção, a faculdade tem que dar a opção dela fazer em outro dia. Como ela tava querendo fazer uma substitutiva, ela tinha que pagar R$120 pra fazer essa substitutiva. É um bom dinheiro, sendo que é, tipo, direito dela. Nunca iam marcar num feriado que fosse cristão, né? E aí no trabalho, por lei, eles têm que respeitar, mas podem descontar do meu salário porque eu tô faltando no feriado judaico. A gente não tá folgando, tipo... Nos dias que eu falto, um deles, por exemplo, em Yom Kippur, eu fico o dia inteiro na sinagoga fazendo jejum. Teve um ano até que marcaram eleições no feriado judaico. Convidaram jovens judeus para ser mesários, e essas pessoas muitas vezes não conseguiram sair. Tipo, não conseguiram explicar que eles não podiam ser mesários naquela eleição e tiveram que ser mesários no feriado judaico. Confortável, né? Bem chato. A gente não pode comparar o preconceito, sei lá, a judefobia ou o antissemitismo com, por exemplo, o racismo
e homofobia. Não é que vem todo dia alguém e resolve me bater, mas acontece nas pequenas coisas, assim, acontece nas piadinhas, acontece no desconforto do feriado judaico, até e um pouco e nos estereótipos, assim. São preconceitos escondidos, né? Outras religiões já tentaram, tipo, de converter. Uma menina me contou uma história que vieram pra ela e falaram: você é judia ainda porque você não leu a palavra de Cristo direito. Se você ler mais, você vai entender como ele estava certo. Não façam isso, pelo amor de Deus. Eu gosto muito de conversar sobre religião. Eu acho em várias igrejas diferentes, aqui no Brasil, fora do Brasil, pra conhecer mesmo. Eu gosto de conhecer dos outros pra também poder contar com do meu, assim, e ter uma conversa. Eu acho que quase todo judeu vai estar muito disposto a contar um pouco sobre as tradições e explicar as coisas. Até porque quando você conhece a cultura do outro, você não fala merda, né? Então é sempre bom conhecer um pouco antes de sair disseminando coisas chatas, preconceitos escondidos e coisas que incomodam o outro sem que você tenha consciência, porque você não tem a vivência daquela pessoa. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e que vocês não fiquem falando dessas coisas que são bem chatas e que incomodam e que não faz bem pras pessoas. Se inscreve aqui embaixo e dá um joinha pra me ajudar a divulgar o vídeo, tá bom? Então, tchau! Tchau!